Que os céus te abençoem, em nome do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais um dia aqui firmes no nosso propósito, nessa campanha de oração. Eu tenho uma certeza no meu coração, e isso ninguém consegue mudar. Até o dia 31 de dezembro, meu amigo, você vai contar o seu testemunho, você vai contar a sua vitória. O que Deus tem preparado para mim, para você, para todos nós, é algo muito grande, é algo extraordinário. É por isso que você tem enfrentado tanta luta. É por isso que as coisas estão tão difíceis na sua vida. É porque o mal está tentando te paralisar. Ele está tentando te barrar. Ele está tentando fazer você desistir. Porque ele sabe que só um tem o poder de barrar os planos e os projetos de Deus em sua vida. E essa pessoa é você. Quanto você se entrega, quanto você desiste, quanto você para. É por isso que às vezes você tem a sensação que as coisas estão mais difíceis. Você tem a sensação que o fardo está muito pesado. E por isso que muitas das vezes o que tem passado na sua mente é de deixar tudo para trás e começar tudo do zero. Mas tem um porém. Você quer começar do zero, mas não com Deus, da sua maneira. E deixa eu lhe dizer algo. Da parte de Deus, é claro, não desiste, não desanime. A luta pode estar grande, o fardo pode estar pesado, as coisas não podem estar acontecendo como você gostaria que estivesse, mas Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle dessa situação. Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você tem vivido, e Deus sabe do que está dentro do seu coração. A Bíblia nos diz que Deus não nos dá provação que não possamos o quê? Vencê-la, suportar. Então, se você está passando por isso, se você está vivendo isto, você pode vencer, você consegue vencer. Não porque você é bom, não porque você arrebenta. É porque o que está dentro de você te dá forças a avançar, a prosseguir. Porque o que está dentro de você é a presença de Deus. Lembre-se de Jó. Tanto é que a palavra que Deus nos trouxe hoje é mais uma história de Jó. É mais uma história que se encontra no livro de Jó. Mas é uma história muito bacana, porque Deus, ele chama Jó e fala tudo aquilo que Deus faz. E pergunta se Jó consegue fazer alguma dessas coisas. E Jó disse que não, porque somente Deus tem o poder de curar, de libertar, de prosperar, de salvar. Deus é o único que tem o poder de dar e tirar a vida. Tanto é que lembra do que Deus falou a Satanás? Toque em tudo que ele tem, menos na sua vida. Você pode ver, o diabo não tem poder. O diabo ele é derrotado. É por isso que ele tenta te influenciar a desistir. Ele tenta te influenciar a jogar a toalha, a viver uma vida desregrada, uma vida sem obediência, sem fidelidade a Deus. Porque ele sabe que se você se desviar do caminho, ali acaba tudo. Mas ele também sabe que se você se manter firme no seu propósito, naquilo que Deus tem projetado para a sua vida, coisas extraordinárias há de acontecer sobre o Senhor, sobre a Senhora. E a Bíblia nos trouxe a história de Jó, que Jó, ele entendeu que nada foge do controle e das mãos poderosas do nosso Deus. E para que você entenda melhor, olha o que está escrito na palavra do nosso Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muito bem, veja o que Jó responde a Deus. Bem sei que tudo podes. O que Jó está dizendo? O Senhor pode tudo. Não há impossíveis para o Senhor. O que é impossível para mim, para o Senhor não é. Hoje eu posso estar acometido dessa chaga, eu posso estar acometido dessa falência, eu posso ter sido acometido de todos esses males que vieram sobre a minha vida. Mas se o Senhor quiser, em um estralar de dedos, o Senhor muda, o Senhor transforma tudo isso. Pois o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano. E nenhum dos planos, nenhum dos projetos do Senhor podem ser frustrados, pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é quem dá a vida e tira a vida.
É isso que Jó está dizendo. Nada foge da mão de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser frustrados. É por isso que o diabo tenta tanto atacar o Senhor. Você pode ver pessoas que têm o dom de louvar, de adorar a Deus, porque você sabe que o louvor, a adoração, ele cura, ele liberta. Quantas vezes você estava triste e você colocou um hino, colocou um louvor e começou a cantar, começou a adorar ali do seu jeitinho, e aquela tristeza foi embora, aquele desânimo foi embora, aquela vontade de desistir foi embora, porque aquele louvor trouxe ao seu coração paz, alegria e força. Você lembra de Saul? Possesso por um espírito maligno, vinha Davi, aquele menino franzino, tocava a harpa ali, bem suave. O que o mal fazia? Ia embora. Porque o louvor, ele tem o poder de curar, de libertar, de transformar. O louvor tem o poder de te fazer encontrar Deus. É por isso que você vê o diabo atacando tanto, que tem um dom de louvar a Deus. Porque tem pessoas que ela tem um dom. Ela começa a louvar, meu amigo, maravilhas começam a acontecer. É por isso que o diabo tenta atacar tanto essa vida. É por isso que o diabo tenta tanto fazer essa pessoa parar de louvar, de adorar, falando que ela não sabe cantar, falando que ela é desafinada, falando que ela está envergonhando o nome de Jesus e por aí vai, tentando adoecer as cordas vocais da mesma, tentando fazer coisas que vai estragar a sua voz. É porque ele sabe que o dom que Deus deu para ele, pode alcançar e transformar a vida de muitos outros. Deus, ele tem os seus dons e ele espalha sobre a vida de todos da sua maneira. E o diabo sabe que os dons sobre a vida certa, meu amigo, faz coisas maravilhosas. É por isso que você já reparou, tem pessoas que ela é boa em falar do amor de Deus, ela é boa em falar da graça de Deus, ela tem destreza para falar do reino dos céus, só que o diabo tenta colocar dentro dela. Você não sabe falar, você não sabe se expressar, olha para você, quem é você? Você é o Zé Ninguém, você é um nada. Ele tenta fazer a pessoa ter um complexo de inferioridade, ele tenta fazer a pessoa ter um complexo interno com ela mesma, para que ela não venha fazer com que o dom dela venha romper e alcançar muitas e muitas vidas. Então o diabo, ele ataca, ele investe. Pode ver pessoas que têm um dom de cura, têm um dom de libertação. Onde o diabo mais ataca? Ele tenta de todas as maneiras fazer essa pessoa cair no pecado da sexualidade, no pecado da bebedice, no pecado da luxúria, no pecado da glutonaria, e por aí vai, porque ele sabe que se a pessoa estiver em pecado, mesmo que ela tenha um dom, dentro dela diz, não, Deus não está comigo. Ele tenta paralisar a pessoa, você viu? Você viu como o diabo é astuto? Quanto o diabo foi até Deus falar de Jó? Porque, entenda bem, o diabo foi até Deus. Só que Deus, para mostrar para o diabo que tinha verdadeiros adoradores e fiéis, Deus fala de Jó. Aí o diabo fala, claro, o senhor guarda, protege, livre, dá tudo para ele, tira dele. Então Deus falou, então pode tocar, menos na vida. O diabo atacou. Doença, miséria, perdeu família, perdeu filhos, perdeu tudo. Jó se encontrava sozinho, sem ninguém, no fundo do poço. Jó questionou a Deus. Porque vocês falam, a paciência de Jó. Mas Jó questiona a Deus. Jó, ele fica revoltado. Tanto é que ele diz, hoje a minha queixa é de um revoltado. Se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, porque iria até lá e apresentaria a ele a minha queixa. Está escrito. Mas Deus responde a Jó. E Jó logo depois responde a Deus com isso que eu li para você. Está escrito assim em cima, a resposta humilde de Jó. Jó reconheceu que Deus é Deus, independente da fase ou do momento da vida que você esteja vivendo. Então, se hoje você estava pensando em desistir, não desiste. Se hoje você estava pensando em se entregar, não se entregue. Se hoje você estava pensando em jogar a toalha, não jogue. É tudo um processo, é tudo um trabalhar de Deus. Respira fundo, conta até 10 e pede a força, o auxílio de Deus.
Ora a Ele e fala: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me sustenta. Meu Deus, me ajuda a continuar na sua presença. Me ajuda a continuar a caminhar junto ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor tudo pode. E eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas está difícil. Eu estou cansado. O meu corpo tá pedindo descanso. O meu corpo não está aguentando mais. A minha mente está mutilada. Eu olho para um lado, olho para o outro, eu não vejo esperança, eu não vejo perspectiva de nada. Mas se você for sincero com Deus, Ele vai trazer luz à sua vida. Ele vai trazer esperança ao seu coração. Ele vai trazer força para você. E essa fase ruim vai passar. E os planos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Deu para entender o que Deus quis nos falar hoje? Amém. Então gostaria de orar junto com você. Buscarmos a bênção de Deus para a nossa vida. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, Jó reconheceu que o Senhor pode todas as coisas. Jó reconheceu que os projetos, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas Jó também reconhece, meu Pai, que para aqueles que têm propósito, as coisas são mais difíceis. O diabo, que é o nosso adversário, está ao nosso derredor como um leão, louco a nos tragar, tentando nos paralisar, tentando nos fazer desistir, colocando dentro de nós um cansaço, tentando nos jogar para baixo. Mas, meu Pai, cada vez que nós lemos a Tua palavra, meu Deus, cada vez que nós oramos a Ti, somos renovados, somos fortalecidos, somos cheios do Seu poder. E, meu Pai, essa mulher, este homem que tem orado comigo agora, meu Pai, eles têm orado porque eles precisam de ajuda, eles têm orado porque eles querem o Teu socorro, o Teu alento. Então, meu Pai, como o Senhor ouvistes a oração de Jó, a queixa de Jó, ouça a oração desse aflito, ouça a oração desse angustiado, ouça a oração deste, meu Pai, que não vê mais saída, não vê mais perspectiva nenhuma. Meu Pai, ouça a oração deste, que todos dizem que não tem salvação, que não tem jeito. E, meu Pai, como o Senhor ouviu a oração, meu Pai, de Manassés, naquele momento de sofrimento e dor, e mudou a sorte dele. Ouça, meu Senhor, a oração destes, que de sua casa, de dentro de seu carro, dentro do ônibus, meu Pai, num beco, numa viela, numa boca de fumo, meu Deus, tem orado a Ti, tem pedido a Tua ajuda, meu Pai, tem buscado o Teu socorro. Ajuda estes, meu Pai. Muda a história, muda a vida destes, meu Pai. Enxuga todas as lágrimas. Tira o pranto dessa vida, meu Pai. E dá um motivo para essa mulher, para esse homem se alegrar. Meu Pai, toca agora na carne, no músculo, no nervo, nos ossos, na mente, na cabeça, e arranca todas as dores dessa vida, desse corpo. Livra essa pessoa dessa mazela agora. Livra essa pessoa desse sofrimento agora. E entrega, meu Pai, o milagre, a vitória que eles têm buscado. Meu Pai, que as suas mãos se estendam agora sobre essa vida. E todo o grilhão do inferno, toda a corrente do inferno seja quebrada, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que cada um destes que tem orado comigo agora seja livre, seja liberto. Pois eu dou ordem agora de libertação, eu dou ordem agora em nome do Senhor Jesus, a todo principado, a toda potestade, a todo dominador, vai embora, saiam dessa vida agora, em o nome do Senhor Jesus, pois eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo vida sobre cada um destes, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga: eu recebo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê na oração? Eu creio. Você está abençoado. O Espírito de Deus te tocou. Pode respirar fundo aí. Pode ver que você não tem mais nada. Porque a mão do nosso Deus te alcançou
e te tocou neste exato momento, em nome de Jesus.